existia assim um medo, né, do próprio clube do que podia ser feito, o que não podia ser feito, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. Mas eu tive muito apoio do São Paulo, da Ju, que era diretora de comunicação na época, Ju Carvalho. O Gilberto Rato era do marketing do São Paulo naquela época também, então me apoiou bastante. E o Juca e o Felipe na parte de assessoria, junto com o Érico, também sempre foram muito entusiastas do projeto. No começo, óbvio, tinha dificuldade dos jogadores que não entendiam o que era aquilo, não era algo comum, e do nada a gente chegava com uma câmera dentro do vestiário, no CT todos os dias. No começo não eram todos os dias, mas toda vez que a gente chegava causava uma estranheza, porque a imprensa ainda assistia, era treino aberto para a imprensa, só que eles ficavam isolados e a gente ficava dentro do campo e do tipo, cara, quem são esses caras? Como é que a imprensa chegou aqui? Exato, né? E não teve uma apresentação, eu simplesmente fui chegando lá e aos poucos as coisas foram acontecendo. Então, os clubes geralmente não tinham nada muito profissional, nem a gente tinha muito profissional, mas a gente tinha um pouquinho profissional, então já gerou um destaque. E acho que os outros clubes começaram a fazer algo parecido depois de uns 6 meses, quase que um ano do que a gente estava fazendo. E foi o período mais legal, a hora que você chega pra criar. Porque é isso, aí é do zero, né? Aí é Sim. totalmente assim, pô, tirar as coisas da cabeça e vendo o que funciona. É o período mais legal? Ou teve. Ou com o tempo assim, foi melhorando, você acha? Cara, o começo, assim, a gente não sabia direito muito o que fazer. A internet estava começando, influenciadores, Desimpedidos estourado naquela época. Quem fazia o conteúdo de São Paulo era a NWB, que era a mesma produtora do Desimpedidos. O redator, quem me ajudava a pensar em algumas coisas, era o Bolívia, Ah, do é? Desimpedidos, era Caraca. ele. Que se assumiu corintiano recentemente, né? Assumiu o corintiano? Assumiu. Eu não sei dessa história, então não posso falar, né, muito. Eu achei que era a Jojoca que fazia ali com Não, a vocês. Jojoca estava junto. A Jojoca era a produtora, era o Mitu câmera, a Jojoca produtora e eu apresentador. No começo, o combinado era que a gente ia toda terça-feira à tarde gravar conteúdo, etc. Mas era um acordo com o Sport TV. O Sport TV pagava para a NWB gerava o conteúdo e o São Paulo poderia utilizar esse conteúdo também. Só que tinha um programa que a gente tinha que entregar 24 minutos de arte todo final de semana. E numa tarde de terça-feira você não consegue fazer isso. Lógico, tinha os bastidores do jogo quando ganhava, mas quando não ganhava eram 10 minutos que a gente ia caçar coisa para fazer. E aí a gente optou por colocar mais um câmera que ficaria lá a semana toda e eu de vez em quando iria lá gravar. Eu nunca tive contrato com São Paulo, nenhuma obrigação financeira nem nada, não recebia, ia quando podia. E aí você acaba querendo ir cada vez mais, né? Porque, cara, é um privilégio sem tamanho você poder trabalhar, você sabe muito bem, mas a sensação que eu sentia toda vez que eu entrava naquele CT é algo que eu nunca senti em nenhum outro lugar na vida. Então, eu procurava motivos para ir para o CT para gravar alguma coisa, às vezes nem para gravar. Eu ia só para entender o que estava acontecendo e para dar uma relaxada também, porque aquilo para mim era sagrado. Então, Lu, eu vi você falando no Arquibancada Tricolor, aliás, foi super legal o programa, parabéns aí pro pessoal que conduziu lá. E você falou sobre isso, sobre não normalizar o fato de você estar ali no CT todos os dias e tal. Cara, e aí, sessão terapia aqui, teve um momento que eu achei que eu comecei a normalizar, mano. Que, assim, você tá lá todo dia, tem muita coisa que acontece e tal. Qual que era o segredo pra você não normalizar? Era não estar todo dia? Era alguma coisa que você pensava? Como que era? Cara, eu não tinha a obrigação que aparentemente você tinha, né? Você tinha cumprir um horário, diárias, etc e tal. Eu tinha semanas que eu ia 5, 6 dias, tinha semanas que eu ia 3 dias, mas eu tinha uma coisa que toda vez que eu ia até lá, eu morava meio longe, então era assim, de moto, 40 minutos. Eu ia o tempo inteiro pensando no que eu ia fazer, e quando eu chegava lá, eu parava e ficava tipo uns 2 minutos, tipo, saio do que eu estava fazendo e vim para o São Paulo. Eu trabalho com importação de material médico, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, sabe, para dar uma desligada assim, eu desligo o que eu estava fazendo e vou começar isso. E era sempre na entrada do CT ali, na portaria, já dentro de estacionamento, que cara, eu não sei, acho que aquela imensidão, para mim era um negócio que eu fico arrepiado de falar. Eu lembro do Pintado falando que ele sentia o seu Telê lá, algumas coisas. Lógico, eu não convivi com essas pessoas. Mas toda a história que tem do São Paulo, que eu era apaixonado, maluco, né, até hoje, aquilo mexia comigo de alguma forma. E era um lugar assim, à noite ainda era mais legal. Você entrar naquele CT com o campo semi-iluminado, assim, cara, era um negócio. Eu não conseguia normalizar aquilo, graças a Deus. Essa parte da noite eu concordo muito, assim. Eu lembro, um dos momentos mais especiais que eu vivi lá
foi na noite antes da final da Copa do Brasil, o jogo da volta, que eu precisei passar lá para deixar umas credenciais e tal, sair do Morumbi para passar ali. E aí eu olhei aquilo e falei, caraca, que louco. Eu acho que essa é a sensação que motiva, que move a ficar lá, né? Não, era um silêncio, assim, cara, campão, aquele gramado perfeito. Eu não sei qual era o seu sonho. O meu sonho era ser jogador de futebol, por mais que eu nunca tenha chegado perto disso. Jogava contra Kaká, Júlio Batista, Caraca. quando eu era mais novo, etc e tal. Então você foi muito melhor que eu. Eu parei na escola. Perdia. Mas assim, a chance de eu chegar no futebol profissional era zero, né? Mas é moleque, e eu ia no São Paulo quando eu era mais novo. O meu tio Luiz, que é o cara que me fez ser São Paulino de verdade, que é marido da minha madrinha, pai dos meus primos, etc. Ele tinha algum familiar que trabalhava, era do Conselho de São Paulo na época, eu tinha 10, 11 anos, e era aquela geração 92, 93. Então eu ia quase todo final de semana lá, tinha foto com o Tele, com o Rogério, com Palhinha, Cafu, Raí, Miller, Zete, eu era alucinado por todos esses caras. E, cara, a arquibancada do CT e o vestiário embaixo ainda estão no mesmo lugar. Era tudo meio parecido com o que é hoje, né? Então, assim, eu lembrava daquela época e talvez voltava um moleque lá que sonhava em ser jogador e quando eu via, estava lá. Eu passei 7 anos da minha vida, no mais próximo que eu posso chegar de ser jogador de futebol, muito distante do salário, obviamente, mas, cara, eu vivi momentos incríveis lá que, assim, jamais imaginei que pudesse viver. Isso que você falou de ser o mais próximo de chegar ao jogador, acho que é completamente real. E muita gente perguntava assim, era o seu sonho trabalhar no São Paulo? Eu falava, isso era impossível. Não tinha nem como ser. Não tinha nem como ser um sonho. Você tem essa mesma sensação? Ou chegou um momento que você falou, puta, quero fazer isso, virou um projeto para você? Como que foi essa relação de começo assim, com o negócio? Cara, a minha relação foi o seguinte, eu não sou jornalista, eu sou um cara sem vergonha e que fica falando besteira o tempo inteiro. Eu sou muito imaturo, e isso é muito bom. Eu não tenho muita vergonha, eu tenho vergonha de me ouvir depois. Jura? Falar agora eu não tenho vergonha alguma, agora depois dificilmente eu vou ouvir o que eu estou falando aqui. Caraca. E aí eu fazia uns vídeos para marcas de cachaça de amigo, apresentava evento de fim de ano da loja de outro amigo, etc e tal. E um dia, eu era muito próximo de um dos sócios da NWB, que ele tinha sido meu sócio numa loja, estava assistindo um Desandreoli, né, que era o programa antes do Fred entrar no Desimpedidos, e eu mandei, Rafa, puta, legal, tá, mas acho que ele poderia fazer disso. Meu, se você quiser um dia aí só para dar ideia. Aí ele falou, cara, tava pensando em você, ia te ligar porque a gente pegou a TV do São Paulo e precisava de alguém para apresentar. Você topa? Falei, cara, vamos ver qual é que é, né? Bora. E aí eu fui fazer o teste, foi horroroso. Horroroso, assim, mas horroroso. Mas era um negócio engessado, que você tinha que sentar num lugar, gravar uma cabeça, depois vai para outro lugar, grava outra cabeça. E eu não sei. Meio jornalzinho, assim? Exato, eu não sei fazer isso. Eu não sei. Você liga o microfone, precisa falar isso. Ah, beleza. E eu vou desenrolando, não me dá um texto para decorar, eu sou horroroso para isso. E aí eu fui viajar. Na noite do dia que eu fiz o teste, achei que não ia dar em nada. Aí fiquei 4 dias viajando, no que eu volto, você precisa gravar na terça-feira. Chegou a tal terça-feira. Então, assim, não foi um plano, mas quando eu vi que eu estava fazendo a coisa que eu mais gosto, que é falar besteira num microfone, dentro de São Paulo, próximo dos jogadores, e naquela época de 2014, o elenco de São Paulo era muito legal. Era muito legal. Então era Rogério, Pato, Kaká, Luiz Fabiano, Kardec, Souza, Edson Silva, que era engraçado pra caramba. Tinha uma galera, Reinaldo e Muricy, entendeu? Você estava ali do lado de uns caras que falaram, não é possível que eu estou aqui sentado no mesmo lugar que esses caras. Era... loucura. Disparado, é a época mais legal da minha vida. Assim. É mesmo? Você sente falta? Muita. Jura? Muita. Voltaria? Muita. Oi? Voltaria? Não, calma. Não, o meu problema é a disponibilidade, assim. Mas, assim, eu voltaria a fazer quadros especiais. Sei. Porque eu não tenho a disponibilidade que eu tinha antigamente. Entrei num momento de vida, 2 filhos, né? Trabalho demandando cada vez mais. Então, assim, eu não posso deixar de fazer o que eu faço hoje. Mas para algumas coisas especiais, eu juro que eu voltaria, assim. É uma coisa que... Eu saí meio sem muito querer sair, com vontade de sair, necessidade de sair. Meu fim não teve um fim, né? Só foi acontecendo. Só foi acontecendo, mudou a gestão. Eu não queria estar próximo dessa nova gestão. Tchau, valeu.
Agora que mudou a gestão, etc e tal, assim, tomara que tenha sido um até logo, não sei quando, mas Ah, com certeza. O pessoal sempre gostou muito de você lá. Gostou desse corte, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal e assista ao episódio completo que tá aparecendo aqui na sua tela. Espero o seu comentário por lá para saber o que você achou desse papo completo.